Olá, eu sou a Ana e esse é o Palavra de Conforto. Se você chegou até aqui procurando por paz, direção ou só um abraço apertado de Deus, seja muito bem-vindo. Essa palavra é para você. Você já orou por algo com todo o seu coração e mesmo assim, mesmo com toda essa intensidade, parece que Deus ficou em silêncio? Talvez você já tenha pensado assim, mas Jesus, você não disse que eu poderia pedir tudo o que eu quisesse? E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas aí quando nós voltamos lá em João 2, Maria percebeu uma necessidade e leva isso até Jesus. Ele responde: ainda não é chegada a minha hora. Será que Deus atende ou não atende a nossa vontade? A resposta está em algo que muitas vezes a gente ignora: relacionamento e alinhamento. Em João 2, lá nas bodas de Caná, quando Maria vê uma necessidade real, o vinho acabou. Era urgente, era importante. Ela leva isso até Jesus. E a resposta dele parece à primeira vista distante. Ainda não é a minha hora. Essa foi a resposta de Jesus. Mas Jesus, ele não estava ali rejeitando Maria. Ele estava revelando algo muito mais profundo. Ele não age movido pela urgência humana. Ele age pelo tempo perfeito do Pai. E ainda, mesmo ele falando isso, ele faz o milagre. Ele transforma água em vinho. Por quê? Porque embora o tempo completo da sua revelação ainda não tivesse chegado, aquele momento fazia parte do plano de Deus. E aí, quando chegamos até João 15, aqui Jesus não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com discípulos que caminharam com ele, ouviram a sua voz, aprenderam os seus caminhos. Estão aprendendo a pensar como Jesus pensava, e ele então diz: se permanecerdes em mim. Ou seja, existe uma condição. Não sobre pedir qualquer coisa, é sobre permanecer. Permanecer é estar conectado com o Senhor, é ter a mente renovada pelo Senhor, é ter o coração transformado pelo Senhor. E quando isso acontece, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que os seus pedidos já não são mais os mesmos. Você já não pede só baseado na sua ansiedade, na sua dor ou na sua pressa. Você começa a desejar o que Deus deseja. E aí, quando você pede, Deus responde. Não porque você insistiu, mas porque agora existe um alinhamento entre você e o Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo João 2. Você orou, você apresentou algo para Deus e a resposta dele foi: ainda não é a hora. E isso dói. E parece que o Senhor realmente não está te ouvindo ou não está se importando com você. Mas isso não significa que Deus não se importa. Significa que Ele está vendo algo que você ainda não vê. Agora, talvez Deus esteja te chamando para viver João 15. Não apenas pedir, mas permanecer, como aqueles discípulos que aprenderam com ele. Porque quando você permanece, o seu coração se alinha, a sua vontade se ajusta, a sua oração deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma concordância com o céu. E nesse lugar você descansa, porque você entende que não é sobre convencer a Deus a fazer algo, mas é sobre caminhar com Ele até desejar a coisa certa no tempo certo. Então hoje, mais do que pedir respostas, permaneça. Permaneça na presença do Senhor, porque quando o seu coração se encontra com o dele, você não recebe apenas o que pediu,
você recebe algo muito maior, o tempo perfeito do Senhor. Então hoje eu oro para que o seu relacionamento com o Senhor se aprofunde cada vez mais, para que o seu coração esteja alinhado ao coração do nosso Pai. E assim, dessa forma, toda ansiedade, toda pressa, todo desespero que habita dentro de você hoje, ele cessará, acabará, porque você vai encontrar paz no tempo perfeito do Senhor. Amém? Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. E se te edificou, edifique outras pessoas também. Compartilha, curta e não deixe de escrever um comentário. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!